Artigo 107. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membros do Magistério Militar, que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva, a fim de serem reformados. Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto a condições de mobilização. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membros do Magistério Militar, que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva, a fim de serem reformados. Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto a condições de mobilização. Artigo 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de 1. Ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. 2. Enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. 3. Acidente em serviço. 4. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. 5. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose aquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada. E 6. Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1º. Os casos de que tratam os itens 1, 2, 3 e 4 serão provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de avaliação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. Parágrafo 2º. Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item 5 deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação por Junta Superior de Saúde da inspeção de saúde que conclui pela incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada força singular. Artigo 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior, será reformado com qualquer tempo de serviço. Vamos verificar aqui no artigo 108 quais são essas incapacidades, né? Então ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações: acidente de serviço, doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. 5. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada, e acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeitos com o serviço. Então, o militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nesses artigos será reformado com qualquer tempo de serviço. 110. O militar da ativa ou da reforma remunerada julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes nos incisos 1 e 2
do artigo 108 será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa. 1 e 2, ferimento em combate, né? Ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. 2, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Então, nessas situações, a base de cálculo do soldo, então, com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir, ou que possuía na ativa. Por exemplo, se o cara for segundo sargento, ele vai como primeiro sargento. Aplica-se o disposto nesse artigo aos casos previstos nos itens 3, 4 e 5 do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Então, é aquelas outras enfermidades ali que eu já falei. Então, acidente de serviço, doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, correlação de causas e efeitos às condições inerentes ao serviço, tuberculose ativa, tá? Tudo baseado na medicina especializada. Parágrafo 2º. Considera-se para efeito deste artigo grau hierárquico imediatamente, ou de primeiro-tenente para a guarda-marinha, aspirante a oficial e suboficial ou subtenente, ou de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento e terceiro-sargento, e o de terceiro-sargento para cabo e demais praças constantes do quadro a que se refere o artigo 16. Então, é diferente do que eu falei. Então, para esse posto imediato, né, que fala aqui, que trata o artigo 110 aqui, ó, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato. Então, ó, tá falando aqui, para primeiro-tenente, os postos imediatos, o de primeiro-tenente para guarda-marinha, aspirante oficial e suboficial ou subtenente. O de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento e terceiro-sargento. E o de terceiro-sargento para cabos e demais praças, contando o artigo 116, que é soldado, etc, etc. Parágrafo 3º. Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis específicas, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas. Artigo 111. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item 4 do artigo 108, Parkinson, esclerose, será reformado 1. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou prazo com estabilidade assegurada. E 2. Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que com qualquer tempo de serviço seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Artigo 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada conforme dispuser a regulamentação específica. Parágrafo 1º. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não passar 2 anos e na forma do disposto do parágrafo 1º do artigo 188. Vamos ver. Artigo 88. Vamos ver qual que é esse artigo. Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o militar que. Deixa eu ver o que ele tratou aqui. Então, o retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido da situação de reformado não ultrapassar 2 anos. E na forma do disposto, parágrafo 1º. Então, o que trata o parágrafo 1º do artigo 88? Ele trata do excedente, o artigo 88, e o parágrafo 1º dele, o militar cuja situação é de excedente, salvo indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica, receberá o número que lhe competir, em consequência da primeira vaga que se verificar, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 100, que trata de reversão por conta de agregação. Então ele ocupa normal ali
né, a escala hierárquica depois que ele voltar, como excedente, até que se vague uma vaga, né, que apareça uma vaga. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 anos. Artigo 113. A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciado junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 dias a contar da data do ato da reforma. Parágrafo 1º. A interdição judicial do militar e seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverão ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma, quando não existirem beneficiários, parentes ou responsáveis, ou estes não promoverem a interdição conforme previsto no parágrafo anterior, ou não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo. Parágrafo 2º. Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por junta militar de saúde e isento de custas. Parágrafo 3º. O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade. Ele dispensa em tratamento humano e condigno. Artigo 114. Para fim de passagem à situação de inatividade, mediante reforma ex officio, as praças especiais constantes do quadro a que se refere o artigo 16 são consideradas como: para fim de passagem à situação de inatividade, mediante reforma ex officio, as praças especiais constantes no quadro a que se refere o artigo 16 são consideradas como: segundo-tenente, os guarda-marinha aspirantes oficial; guarda-marinha aspirante oficial, os aspirantes, os cadetes, os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, conforme o caso específico; 3. Segundo-sargentos, os alunos do Colégio Naval, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar; terceiro-sargentos, os alunos de órgão de formação de oficiais da reserva e de escola ou centro de formação de sargentos; e cabos, os aprendizes marinheiros e os demais alunos de órgão de formação de praças, da ativa e da reserva. Parágrafo único. O disposto nos itens 2, 3 e 4 é aplicável às praças especiais em qualquer ano escolar. Seção 4 da demissão. Artigo 115. A demissão das Forças Armadas aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua a pedido e ex officio. Artigo 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. 1. Sem indenização aos cofres públicos quando contar mais de 5 anos de oficialato, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Vai vir ainda. Com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Parágrafo 1º. A demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no item 2, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior, e não tenham decorrido os seguintes prazos: 2 anos para o curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses; 3 anos para o curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses e igual ou inferior a 18 meses; 5 anos para curso ou estágio de duração superior a 18 meses. Parágrafo 2º. O cálculo das indenizações que se refere ao item 2 e o parágrafo anterior será efetuado pelos respectivos ministérios. Parágrafo 3º. O oficial demissionário a pedido ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva da respectiva força. Parágrafo 4º. O direito à demissão
a pedido, pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização.